Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começavam a discutir com ele. Alguns perguntavam: "O que está tentando dizer esse tagarela?" Outros diziam: "Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros", pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: "Podemos saber que novo ensinamento é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam." Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se da reunião do Areópago e disse: "Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com a justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: "A esse respeito, nós o ouviremos outra vez." Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pelo privilégio de estar diante da Tua palavra. Senhor amado, muitas vezes nós não damos conta do privilégio que temos de estar meditando acerca das Tuas verdades. Pai, as Tuas verdades que aquecem o nosso coração. As Tuas verdades que são palavras de conforto para a nossa vida. Mas as Tuas verdades que também, por muitas vezes, destrona quem nós somos. Por muitas vezes, ó Pai amado, esmiuça quem nós somos. Por muitas vezes, destrói os castelos que nós levantamos. Obrigado, Senhor amado, porque a Sua palavra tem esse caminho duplo de aquecer o coração, mas também nos confrontar, nos conduzir para perto de Ti, nos levar para a Tua presença. Senhor amado, e que seja assim. Não permita, Senhor amado, que nenhuma distração, nada externo,
venha atrapalhar o movimento da Tua palavra de falar aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui preenchidos com os nossos corações aquecidos, mas quebrantados também pelas Tuas verdades. Fala conosco, Senhor. Esteja conosco, Senhor amado, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu não sei quantos de vocês sabem, ou na verdade acho que essa fala é mais para quem nos visita, que nós estamos em meio a uma série que iniciamos semana passada com o título Inteligência Cultural. Vivendo de maneira piedosa na pluralidade desse mundo, na loucura desse mundo, nos ideais que esse mundo tem imposto, com tantas pluralidades, com tantas verdades dissolvidas. Não existe mais verdade absoluta. Existem verdades, existem pontos de vista, existe uma pluralidade absurda dentro dessa cultura que a gente vive. O inteligente cultural é aquele que sabe discernir bem essa cultura. O inteligente cultural é aquele que é um crítico dessa cultura. O inteligente cultural é aquele que entra nessa cultura, desbrava essa cultura e entende e procura discernir e trazer respostas convincentes do Evangelho dentro dessa cultura. Essa é a nossa proposta quando a gente fala sobre a inteligência cultural. É fato que a falta da inteligência cultural nos conduz a dois perigos muito comuns. O primeiro deles é a falta da inteligência cultural faz com que um grupo de pessoas optem pela ideia de se enclausurar, de ficar restrito dentro dos seus guetos, de ficar dentro de um casulo como uma lagarta, de ficar dentro do seu ostracismo. Tudo que o mundo possui não presta, tudo que o mundo produz é do diabo. Todas as empresas que fabricam, que gerenciam filmes, é tudo do diabo. Não se consome cultura. Os filmes infantis, então, Disney, nem pensar. Meu filho não pode assistir os filmes da Disney porque é tudo do diabo. Foi tudo consagrado. Não podemos assistir a um espetáculo cultural. Não podemos ir a um teatro. Não podemos ir a um show secular, porque isso é do diabo. É aqueles que se reclusam, é aqueles que o mundo é estranho, é aqueles que vivem dentro do seu gueto, é aqueles que estão fora do mundo. Por outro lado, um outro erro cometido por aqueles que não têm inteligência cultural é o outro lado da ponta. É aquele que quer tanto mergulhar no mundo que ele é absorvido pelo mundo. Ele mergulha tanto no mundo que o mundo o absorve e rouba a sua identidade e ele não sabe nem quem é mais. Os seus valores já foram confundidos com o mundo, ele não sabe o que fazer mais. Então, a falta da inteligência cultural faz com que as pessoas transitem nesses dois universos opostos. Ou foge do mundo totalmente, se enclausura, ou mergulha no mundo de um jeito que se mistura e vira uma loucura. O inteligente cultural, ele pensa diferente. O inteligente cultural, ele quer entrar no mundo para transformar o mundo. Ele se mistura com o mundo para transformar o mundo. O inteligente cultural, e essa é a nossa ideia, e essa é a nossa proposta quando falamos para vocês dessa série da inteligência cultural, é que o inteligente cultural ele tem a intenção de transformar o mundo através do poder do Evangelho. Ele quer se misturar ao mundo sem permitir com que o mundo o consuma. Isso é a proposta daquilo que a gente quer trazer para vocês. E o inteligente cultural, ele é engajado culturalmente. O inteligente cultural, ele quer ir para a cultura. O inteligente cultural, ele quer arregaçar as suas mangas e ir para fora. E é por isso que eu quero falar com vocês nessa noite sobre engajamento cultural. Nós, enquanto cristãos,
inseridos dentro de uma comunidade de fé que vive dentro desse mundo tão pluralista, de tantos valores colocados e tantas discussões. O convite para que eu quero convidar você para que a gente possa juntos pensarmos aqui nessa noite é de como sermos engajados dentro desse mundo. Sair daqui, sair das quatro paredes e ir para o mundo. Como fazer isso? E é por isso que eu li com vocês esse texto de Atos, capítulo 17. Atos 17, podemos dizer assim, a peregrinação de Paulo em Atenas é um banquete para nós quando o assunto é engajamento cultural. Só para situar vocês rapidinho, Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária, vestindo a sua roupa, daquele título que ele carrega de ser o apóstolo aos gentios. Sendo o apóstolo aos gentios, aquele que falou assim, eu vou pregar o evangelho para fora da igreja, eu vou pregar o evangelho para o mundo. Paulo, ele era um engajado culturalmente. E por vestir essa roupa, Paulo está na sua segunda viagem missionária, e o capítulo 17 que a gente leu aqui, no começo, diz que Paulo foi para Tessalônica, e lá ele pregou o evangelho, pregou para os judeus e pregou para os gregos, tanto judeus quanto gregos começaram a se converter, e houve uma massa de conversão. Mas os judeus religiosos que estavam em Tessalônica ficaram revoltados por essa atitude do Espírito Santo de converter uma multidão de pessoas. E por conta dos ciúmes começou a perseguir o apóstolo Paulo. Então Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia. Lá em Bereia ele faz o mesmo movimento. Ele prega o evangelho, tanto para judeus quanto para gregos, e as pessoas vão se convertendo. E aqueles judeus ciumentos que estavam em Tessalônica descobrem que Paulo está lá em Bereia fazendo esse movimento, e as coisas estão acontecendo lá de maneira sobrenatural, então eles vão até Bereia perseguir Paulo também. Então, os amigos de Paulo, de maneira muito prudente, falam, Paulo, está ficando ruim para você, não dá para você ficar aqui não. Eles vão consumir e tirar a tua vida, vai embora daqui. Então, levam ele para Atenas, e a gente adentra o texto que a gente leu. É por isso que a gente começou lendo, e diz assim o versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas. Por eles quem? Paulo estava esperando por Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia enquanto ele foi para Atenas. E Paulo adentra essa cidade de Atenas. Atenas, o centro cultural daquele mundo até então. Atenas, o lugar onde se discute filosofia, o lugar onde todos estão ali para serem absorvidos pelos ensinamentos. É um banquete para que os ensinamentos sejam descortinados ali. Mas Atenas tem uma coisa que chama muita atenção do apóstolo Paulo. Atenas é um lugar de um sincretismo religioso absurdo. Atenas é um lugar onde se passa você tem estátuas e ídolos erigidos a determinadas religiões. E o texto diz que Paulo ele entra naquele lugar e ele, como um engajado cultural, ele vai primeiro pregar na igreja, mas ele não se contenta em ficar na igreja. Ele vai para a praça e começa a pregar o evangelho na praça daquela cidade. E os filósofos de plantão que estavam ali começam a ouvir aquilo. Uns desmerecem e outros dão atenção. Aqueles que dão atenção dizem assim, nós queremos te ouvir melhor. Então convidam Paulo para ir para o Areópago, que é o palco, onde os filósofos adoravam se exibir, onde eles gostavam de mostrar que tinham erudição e que tinham conhecimento. Eles vão lá para o Areópago e Paulo vai até lá, e o interessante é que o que Paulo fala entra no coração de alguns homens, ao passo da gente ver no final do no versículo 34. Nós temos a bela notícia de que alguns daqueles homens se converteram. Alguns daqueles homens deixaram de seguir as suas religiões e se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando a gente lê esse texto, a gente vê que isso é um banquete para nós. Porque
Paulo ele foi a um lugar de extrema religiosidade e Paulo conseguiu ter voz, conseguiu ser ouvido dentro de uma cultura pluralista e os resultados do evangelho aconteceram e pessoas foram salvas. Algumas questões preliminares que nos chamam a atenção quando a gente está falando do engajado Paulo. Do Paulo enquanto esse ser humano culturalmente engajado. A primeira coisa é o que está logo no versículo 16 que a gente leu, que diz que, enquanto ele estava esperando seus amigos chegarem, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo ficou extremamente indignado com a situação daquele lugar. O engajado cultural, ele é inconformado com a cultura que se impera. O engajado cultural é aquele que diz assim: não, tá tudo errado, a gente precisa melhorar esse negócio. Não, esses valores que estão impostos nessa cultura não pode ficar desse jeito, não dá para deixar do jeito que está. O engajado cultural, ele não se contém, ele é um inconformado, ele fala assim: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. Segunda característica do engajado Paulo, o versículo 17 diz assim para nós: por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. O engajado cultural, ele não se contém nas linhas e nas demarcações eclesiásticas, nas paredes da igreja. Ele quer ir para a praça. Aonde que está acontecendo os movimentos? Eu quero estar lá. Aonde que está acontecendo os burburinhos? Aonde que estão sendo fundamentados esses valores? Eu quero estar lá. Eu não quero somente estar aqui. Paulo era esse que primeiro foi e pregou o evangelho na igreja para os judeus, mas ele falou assim: não dá para ficar aqui. Não, me dá um comichão, me dá uma coceira nos pés, eu tenho que sair dessa linha, eu tenho que ir para além daqui. O engajado cultural é aquele que rompe as fronteiras, sai das quatro paredes da igreja e vai para a praça, onde as coisas estão acontecendo. O engajado cultural faz isso. O engajado cultural é aquele que se mistura. Quantos de nós vocês já ouviram aquela expressão do cara que quer fazer missão de terno e gravata? É o cara que diz assim: eu amo o pecador, eu oro todos os dias para que um moribundo que está na rua aí, um mendigo, que ele venha e se converta, que conheça o evangelho. Mas ele não se despe do seu terno e da sua gravata. A gente tem que ir, a gente tem que se misturar, a gente tem que estar lá, a gente tem que ir até o mundo, a gente tem que sair das quatro linhas, das demarcações eclesiásticas e ir para a praça. Aonde que se fundamenta esses valores? Vamos lá, ver o que a gente faz e colocar as verdades. Terceira característica mais básica e preliminar do que a gente está dizendo é que no final do versículo 18 dizia assim: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. É aqui que eu quero chegar. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. O engajado cultural, servo de Deus, ele vai para a praça e vai para a cultura para pregar o evangelho. Ele não vai para ficar sendo mais uma voz filosófica no meio de um monte de filósofos. Aqui é a minha queixa contra algumas figuras públicas, homens de Deus brilhantes, que por conta do seu brilhantismo tiveram a oportunidade, portas abertas, de adentrar algumas portas e alguns ambientes culturais que é muito difícil a igreja entrar. E quando o camarada entra, ele fica discutindo filosofia. O camarada entra e fica discutindo mais do mesmo. Paulo ia para pregar o evangelho. Paulo não abria mão do evangelho.
Paulo foi para aquela praça para falar as verdades do Evangelho. Paulo foi para aquela praça, não foi para ser mais um discurso bonito no meio de um monte, para mostrar que ele era tão inteligente contra os outros. Ele foi lá para pregar o Evangelho. Ele foi lá para descortinar a inteligência daquele povo. Então são algumas questões preliminares do que o texto vai nos chamando a atenção sobre as características de um engajado culturalmente. Por outro lado também tem algumas características importantes sobre a questão da cultura, que também chama bastante atenção para nós em alguns aspectos. O primeiro deles está no versículo 22, quando Paulo diz que atenienses, vejo que em todos os aspectos, ressalto aqui, tá? Em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Uma característica da cultura, desse mundo aí fora. O mundo tem religião. Todo e qualquer ser humano, ele tem religião. O pior dos ateus, ele tem religião. É aquilo que os estudiosos chamam do homo religiosus. Se a gente definir por religião, a sede do nosso coração e da nossa alma de buscar respostas naquilo que está fora dessa esfera terrena, naquilo que a gente não consegue dar conta e que está acima de nós. Religião basicamente é isso. É buscar o contato para que o que está acima de mim responda às agonias que está no meu coração. Nesse sentido, todo e qualquer ser humano, ele é religioso. Todas as manifestações plurais que estão na sociedade, de uma maneira ou de outra, são manifestações religiosas de pessoas que estão tentando saciar a sua sede. O pior dos ateus, ele vai assinar uma rifazinha e esperar que os dados da sorte possam premiá-lo. O pior dos ateus, ele vai comemorar o dia 1º de janeiro como esse é um ano novo que eu adentro. O 31 de dezembro ficou para fora. Todo o sofrimento do 31 de dezembro, eu virei a página e ficou tudo para fora. Ele entra no 1º de janeiro com um misticismo absurdo. O que é isso, a não ser religião? Em todos os aspectos, todas as religiões que são erigidas, todas aquelas que são mais comuns e que a gente conhece mais de maneira popular, todas e qualquer manifestação cultural, em todos os aspectos, todas as pessoas, em algum sentido, têm a sua religião. O mundo tem a sua religião. O mundo é religioso nesse aspecto. O mundo tem os seus deuses. O mundo tem os seus altares. O mundo tem os seus meios de cultuar. O mundo tem os seus processos de salvação. Todos os ingredientes fundamentais do que é religião. Eu tenho a quem cultuar, eu tenho a quem clamar, eu tenho a quem fazer o que eu preciso e eu tenho aquele que me salva. São ingredientes, todos ingredientes. Pessoas totalmente céticas, ele se salva, nem que seja na realização do seu trabalho, é um momento, é uma cartaz, é um momento de salvação para ele, enfim, em todos os aspectos. Acho que ficou claro isso para vocês. O mundo tem religião. Todas as pessoas têm religião. Um segundo ponto interessante também, que a gente pode ver nesse aspecto, além do mundo ter a sua religião, o que está no versículo 21, achei aqui. O que diz o versículo 21 para nós? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Isso aqui é interessante. Se a gente definiu que religião é essa sede do coração que a gente precisa saciar em alguém que está para fora desse ambiente, em alguém sobrenatural, quanto mais a gente tem essa sede e não sacia essa sede, mais a gente se perde. Quanto mais a gente se perde, mais a gente vai gostar de algo novo, mais uma novidade. A novidade sempre vai ser algo que a gente vai amar consumir.
Quem não conhece, ou quem não tem uma tia, um primo na família, ou conhece alguém que está passando um momento miserável na vida, um momento difícil na vida, e aí ela ouve dizer o seguinte: existe um curandeiro tal que diz que você tem que tomar banho de pipoca, que o seu problema vai ser resolvido. Ela vai lá tomar banho de pipoca. Depois de uma semana esse negócio não resolve, aí ela ouve dizer da sua amiga de trabalho: vai na minha igreja. Na minha igreja tem um homem lá que esse cara é homem de Deus. Ele põe a mão, o negócio acontece. A gente está fazendo uma campanha lá, que vai resolver, vai tirar todos os problemas da tua vida, todos os encostos. Semana passada ela estava tomando banho de pipoca, agora ela vai lá para a igreja. Aí depois ela vai para outra, e depois ela vai para outra. Porque quem está perdido, buscando saciar a sua sede, ama uma novidade. O texto diz para nós que esses atenienses estavam preocupados e gostavam. Tem algo novo, que bom que tem algo novo. Quem aqui, velho de igreja, já não viu os movimentos que acontecem nas igrejas? Ora é o dente de ouro que aparece, aí o movimento vai embora. Ora é o cai-cai, o cara põe a mão e o negócio acontece. Movimentos e movimentos. Porque as pessoas estão perdidas, tentando saciar a sua sede, e caiu um discursinho novo e diferente: eu vou beber desse negócio, que vai resolver meu problema. Por fim, o que a gente pode ver também o que está no versículo 18 e 19, isso aqui é bem interessante. E é um alento ao nosso coração. Diante de toda a hostilidade do mundo, sempre vai existir alguém que vai estar disposto a te ouvir. Guarda isso no seu coração. O texto diz para nós que alguns estavam dizendo assim, quando ouviram a Paulo: quem é esse tagarela? E essa tradução é até interessante, mas a lógica dessa palavra no termo, no original, é a ideia do passarinho que... Já viu passarinho? Quem tem passarinho? O pai, né? Geralmente o pai, o avô tem passarinho, né? Já viu passarinho comendo? Ele espalha semente assim, ele faz uma bagunça. Então a ideia por detrás dessa expressão no original é o passarinho que come semente e vai esparramando semente pelo caminho que ele está andando. Em outras palavras, alguns diziam para Paulo assim: o que é esse cara que está falando e jogando palavras ao vento aí para todo mundo aí? Quem é esse cara? Esse discursinho aí vazio. Quem é esse cara? Mas o texto também diz que alguns falaram assim: opa, eu quero te ouvir melhor. Eu quero ouvir você um pouquinho melhor. Vamos lá no Areópago para a gente discutir mais acerca desse assunto. Então a boa notícia para nós é que diante de toda a hostilidade desse mundo, você vai ter muitos que vão dizer assim: cara, para com esse discursinho de igreja. Mas vai ter alguns que vai dizer assim: deixa eu te ouvir melhor. Deixa eu ouvir um pouquinho melhor daquilo que você precisa me dizer. Essas são algumas questões que eu coloquei aqui, umas questões mais preliminares. Só que eu quero agora aprofundar um pouquinho mais e mergulhar um pouco mais naquilo que interessa, que eu quero dizer para vocês. Que existe uma centralidade, uma chave que o apóstolo Paulo virou, que fez toda a diferença para que esse discurso e tudo o que aconteceu fosse tão abençoador e Deus se manifestasse de maneira tão sobrenatural naquela cultura tão pluralista. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, virou uma chave fundamental, e eu queria trazer isso aqui para vocês. O apóstolo Paulo, ao ver aquela pluralidade, ver aquela cultura, e ver aquela miscelânea de religião e de tudo que existia, o apóstolo Paulo pensou e disse, pelo menos o texto nos dá parâmetro para dizer isso: eu não vou convidar eles a virem para o meu mundo. Eu vou adentrar o mundo deles munido do Evangelho. Esse é o movimento extraordinário que o apóstolo Paulo fez. Eu não vou convidar esses atenienses para vir para a igreja do pastor Abraão, do diácono Isaac e do presbítero Jacó.
Eu não vou convidar esses homens para virem para a minha igreja. Eu vou para lá, munido do Evangelho, e vou falar as verdades para ele lá. O apóstolo Paulo virou essa chave. Eu não vou fazer convite para que ele venha para cá e coma do meu banquete. Eu vou falar dentro da realidade dele. Eu vou me misturar com ele para que eu fale as verdades dentro da realidade que ele vive. Não é o fazer missões aqui, como eu disse, de terno e gravata. É fazer missões indo para a praça e beijando moribundo que está 3 meses sem tomar banho, que fede. É abraçando prostituta que tem uma vida violentada e que está na sarjeta e que precisa de ajuda. E a partir daí você prega o Evangelho. A partir dessa realidade, de viver a realidade, você prega o Evangelho. É ir por círculos acadêmicos. O problema é que as pessoas são rasas, né? Esse é o grande problema. Os caras têm medo de discutir porque vai tomar surra na academia. Mas vai para os berços da academia e vai lá, eu vou lá dentro discutir com esses caras. Porque nesse movimento de entrar à realidade, você entra à realidade, as pessoas chamam a atenção, opa, interessante ouvir esse camarada. E a partir daí, a porta do Evangelho está aberta, e aí deixa, porque aí é o Espírito Santo, não é mais você. É o Espírito Santo que vai dizer se vai trazer, se não vai, se vai converter ou não vai. Não sofra com isso. Isso não é trabalho seu. É trabalho do Espírito Santo. Deixa que ele faça. Mas o fato é que quando você entra na realidade e você fala dentro da realidade, não trazendo para cá, mas indo para lá, munido do Evangelho, a porta se abre. E a possibilidade da conversão e do arrependimento, a porta está aberta. Essa é a chave que o apóstolo Paulo virou assim de maneira extraordinária, com toda essa centralidade. Diante disso, a gente vê e cai naquilo que a gente falou, né? Dos desafios que a gente tem pela frente, né? De como a gente pode ter um discurso significativo para gente que não conhece de Bíblia. Como a gente pode pregar o Evangelho para alguém que sequer sabe o que é Evangelho? Como a gente pode ser relevante para uma cultura onde os valores que nós temos são balelas, eles desconhecem, eles não estão nem aí para eles? Como a gente pode ser relevante? Como a nossa fala pode arrumar guarida nos corações dessas pessoas? Simples. Toda e qualquer religião que possa ser erigida, todas as religiões, as milhares de religiões, as bases de sustentação para as respostas que elas precisam, basicamente são sempre as mesmas. E o Evangelho vai ser sempre essa resposta para todas elas. E é aí que a gente entra. Eu preciso ser fiel ao texto, porque verdadeiramente quando o apóstolo Paulo começa a descortinar e pregar o Evangelho para aquele povo que estava ali no Areópago, é fato que ele estava falando para dois grupos de pessoas distintas. A sua fala estava direcionada para os epicureus e os estoicos. Eu vou dar uma breve aqui, porque eu não estou aqui para falar de filosofia com vocês, eu estou aqui para pregar o Evangelho. Mas breve, só para que vocês possam se contextualizar um pouco mais aqui, e o discurso do apóstolo Paulo possa fazer mais sentido ainda naquilo que a gente está dizendo. Os epicureus, eles eram um grupo de filósofos que eram a espécie do materialista de hoje. Tudo o que acontece no mundo é tudo por conta de efeitos materiais de causa e efeito. Tudo que acontece no mundo. Deus existe? Nem sei. Muitos eram ateus. Se Deus existe ou não existe, pouco importa. Fato é que se Deus existe, Ele não comunica com esse mundo. Ele não põe a mão nesse mundo. Ele está longe, Ele não faz nada. O mundo roda sozinho sem Deus.
E o seu jeito de praticar religião, o seu jeito de buscar salvação, porque todo religioso que tem sede busca salvar, era, de alguma maneira, em alguma espécie, era buscar o prazer. E aí, é evidente que algumas pessoas fazem uma leitura equivocada, né, da filosofia epicurista. Não é esse prazer simplesmente o prazer da esbórnia, de beber até cair, de se prostituir, esse prazer da carne. Não. A proposta fundamental do epicurista, do epicureu assim, nato, é buscar o prazer por alcançar e pelo exercício da sabedoria e do conhecimento. Como a sabedoria e o conhecimento traz prazer? É isso que me salva. Olha aí o discurso da salvação. Por outro lado, nós temos os estoicos, o outro grupo que Paulo estava conversando. Esses estoicos, eles eram ao contrário, totalmente ao contrário dos epicureus. Os estoicos, eles eram politeístas. Tudo era Deus para eles. A garrafa é Deus, a mesa é Deus, o que eu estou pisando é Deus. Tudo era Deus. Deus está em tudo, Deus opera em tudo, Deus está em tudo, Deus é tudo. E Deus, assim, é um monte. Não é um Deus só, é um monte de Deus. Esses eram os estoicos, que também praticavam as suas religiões e os seus meios de salvação. Os estoicos já eram mais racionais. Os estoicos buscavam mais a pureza, buscar ser mais puro. E quando a gente vai buscando a pureza, a gente vai lendo a natureza de uma maneira diferente, que é Deus, então a gente se relaciona com esse Deus que é essa natureza. É por isso que o apóstolo Paulo, quando está falando para essas pessoas, ele vai falar aqui nesses versículos que a gente leu, ele está falando sobre criação, ele está falando sobre providência, ele está falando sobre soberania. Esse é o discurso do apóstolo Paulo. Mas eu ousei tentar aplicar o discurso do apóstolo Paulo para toda e qualquer religião. E eu queria pegar isso emprestado. Daquilo que o apóstolo Paulo disse para esses homens, porque, sendo qual seja a religião, a sede da alma que essa pessoa tenha, as bases que fundamentam os seus exercícios religiosos são basicamente sempre os mesmos. Seja estoico, seja epicureu, seja judeu, seja kardecista, seja cristão, seja qual for a religião. As bases são basicamente as mesmas. A primeira base que a gente vê é que toda e qualquer pessoa, ela precisa de um Deus para si. Um Deus para chamar de seu que compra a sua própria causa. O Deus que resolve o meu problema, e o outro, ele que arrume o Deus dele, eu quero o meu para mim. Todo religioso precisa abraçar. E alguns materializam. Alguns fazem uma estátua que a gente tem que pôr a mão. Alguns manipulizam Jesus Cristo de Nazaré só para ele. E assim vai. Todo e qualquer ser humano sedento, religioso, ele busca um Deus e dá o nome que ele quiser. Ele vai buscando e edificando os seus deuses, porque ele precisa de um Deus para ele para julgar a causa dele. E Paulo responde a essas pessoas da seguinte forma, no versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Qual é a resposta do apóstolo Paulo? A resposta do Evangelho. Deus não se manipula. Deus não está aqui para fazer a minha vontade. Deus não é um objeto, uma ferramenta poderosa na minha mão para fazer o que eu quero. Deus não é aquele que vai me servir todas as vezes que eu precisar, do jeito que eu quero. Deus não se manipula. Deus não cabe em um santuário. Deus não cabe em um ídolo, em uma estátua. Deus não cabe nos mecanismos religiosos que a gente cria
para tentar acender algumas chavezinhas, para falar assim, agora eu achei o segredo para Deus responder a minha oração e o meu movimento, ou sei lá o que for. Outro ponto que mostra para nós é que nós também precisamos de fundamentar a nossa existência. Todo e qualquer homem religioso, ele precisa dizer assim, da onde tudo começou? Como é que esse mundo foi formado? Aí os materialistas vão deitar e rolar, né? É uma explosão, é não sei o quê. Como é que caiu o avião em Vinhedo? Por que caiu o avião em Vinhedo? Por que caiu o avião em Vinhedo? Por que a minha mãe morreu de câncer? Por que o sofrimento bateu à minha porta? Todo e qualquer homem religioso procura o início do porquê que está acontecendo o que está acontecendo. A essência e o início de tudo. E o apóstolo Paulo também responde. No versículo 26 ele diz assim, de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo, presta atenção, determinado os tempos anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus é soberano. Tudo o que acontece, acontece segundo o seu decreto soberano. É interessante que Paulo dá uma aula de criação, porque pensa num povo que se achava a última bolacha do pacote, era o grego. A ateniense, então, acabou. Nós somos tudo e o resto do mundo é bárbaro, é barbárie, é gentalha. E Paulo fala assim, grego, judeu, romano, tudo nasceu da mesma raiz. Tudo nasceu de um homem só. Tudo veio de Adão. Tudo veio de um único só. Porque Deus fez assim. E tudo o que acontece é tudo debaixo da ordenação de Deus. Está tudo debaixo dos seus planos. E todos os lugares que eles pisam, todos os ambientes que eles habitam, são todos programados, arquitetados, pensados por Deus. Outra base que ele coloca para nós também, e essa aqui fala alto, né? Porque todo e qualquer ser humano precisa de relacionamento. Ninguém vive sozinho. E todo ser religioso precisa se relacionar com essa esfera acima deste mundo. E aí começam os meios e os subterfúgios. Começam os mecanismos religiosos para experimentar, para sentir o frio na espinha, para sentir o arrepio, para dizer, estou me comunicando, ele está aqui, ele está do meu lado, ele está aqui comigo. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos, de alguma forma, nos relacionar com esse Deus. E Paulo diz para nós no versículo 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Olha agora que lindo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Deus, o Deus de Paulo, o nosso Deus, Ele ama se relacionar com pessoas. Ele ama se relacionar com o mais sujo dos pecadores. Ele ama uma relação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso Deus ama um bate-papo, gente. Ama um joelho dobrado, que abre o coração para Ele e fala assim, Senhor, hoje está um caos a minha vida. O nosso Deus ama um quarto a sós, onde Ele pode te ouvir. O nosso Deus ama um relacionamento. Ele não está longe. Ele está perto. Ele faz alguns meios para que mesmo você tateando, assim como você está no escuro, você consiga encontrá-lo. Ele vai arrumando meios para que você faça isso.
Ele arruma meios e subterfúgios para que você faça isso. E por fim, esse é a marca máxima da religião, é que todo camarada nesse processo de religião, ele precisa de salvação. Ele está se relacionando para se salvar. Ele está se relacionando porque ele precisa escapar do caos que esse mundo está instaurado e de tudo que vai acontecer. Ele precisa de salvação, ele precisa romper os limites, ele precisa buscar a salvação em algum aspecto. Então Paulo responde no versículo 30 o seguinte: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele mesmo designou. E nós sabemos quem é esse homem. A notícia que Paulo dá para essas bases religiosas de homens que lutam para se salvar, a resposta que Paulo mais dá para essas pessoas é que a salvação ela é puramente graça de Deus. Deus não levou em conta as nossas ignorâncias, Ele vai atrás de nós. Ele providenciou até a salvação e o Salvador para a nossa vida. Ele está dizendo para a religião espalhada por todo o mundo: não é você que compra a sua salvação, ela é de graça. Ela é dada por graça para você. Meus irmãos, mas tem uma última coisa, e meu tempo já foi, e eu peço perdão para vocês, mas eu preciso gastar mais uns 5 minutos com vocês aqui, para trazer um princípio que eu achei extraordinário nesse texto. É que quando Paulo adentra aquele ambiente onde você tem os altares estendidos a todos os ídolos, Paulo percebe que tinha um altar a um Deus desconhecido. E é ali que ele entra e fala assim: é aqui que eu vou anunciar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Porque guarda isso que eu vou dizer para você, toda e qualquer manifestação religiosa, toda e qualquer religião que se instaure nesse mundo, todas as práticas religiosas humanas, nenhuma delas irão dar conta de saciar a sede da alma. Nenhuma delas. Toda e qualquer manifestação e prática religiosa nunca irão dar conta de saciar a sede da alma. Sempre onde tiver um altar religioso humano, sempre vai ter uma porta aberta para um Deus desconhecido, que eles desconhecem. Vocês têm noção o que era para um grego dizer que desconhecia alguma coisa? Era a maior das ofensas para um grego dizer que não conhecia determinada coisa. Você tem noção o que era para um grego dizer assim: eu desconheço isso? E quando esses camaradas levantam um altar a um Deus desconhecido, esses camaradas mostram para mim o fracasso da religião humana. Eles estão dizendo, em outras palavras: quer saber? A gente discute, a gente fala, a gente discute, a gente acha que a gente conhece muito, mas até hoje a sede ainda está aqui dentro e nada saciou. Como nós somos místicos, vamos fazer o seguinte: para que a gente não seja consumido, vamos fazer um altarzinho aí para esse Deus desconhecido, mas a gente não conseguiu achar ele ainda. O grego dizer que existe um Deus desconhecido revela o fracasso da religião humana de não conseguir saciar a sede da alma. Mas nós sabemos quem é essa água que mata essa sede. Nós sabemos quem é essa água. O mundo revela para nós a sede, é uma sede sem rumo. As práticas religiosas são sede sem rumo.
É correr atrás do poço, mas não sabe o endereço. Nós sabemos quem é essa água. E nós sabemos o endereço do poço. Não foi isso que Jesus fez quando encontrou Nicodemos, o líder religioso daquela época. E Nicodemos foi escondendo, correndo, no escuro, à noite, com vergonha, para que ninguém visse. Mas quando Nicodemos chega aos pés de Jesus, ele falou assim: com toda a minha prática religiosa, eu não dei conta de saciar a sede da minha alma. Me ajuda, Jesus. E o que não dizer, usando aqui o exemplo, pegando emprestada a ilustração da sede, o que não dizer da mulher samaritana, que tinha uma sede na alma desenfreada, que tinha uma sede na alma que não se contia e que não cabia dentro de si. O que não dizer dessa mulher e desse episódio que ela foi lá pegar a água no poço, mas a sede dela era outra. E quando Jesus começa a descortinar para ela as verdades do Evangelho, ela diz assim: me dá dessa água. Eu preciso saciar essa sede. Eu não aguento mais. Meus irmãos, o desejo do meu coração é que você tenha consciência de que a nossa Atenas está lá fora, depois daquela porta. E as pessoas estão tentando erigir religiões atrás de religiões. Mas elas nunca irão saciar a sede da alma, porque só quem pode saciar a sede da alma delas é Jesus Cristo de Nazaré, que eu e você conhecemos. O desejo do meu coração é que você entenda que existem milhares de mulheres samaritanas batendo à porta da tua casa. E você sabe, e você conhece quem pode saciar a sede. E você sabe e conhece o endereço do poço. O desejo do meu coração é que você seja um engajado cultural nesse sentido. Que você vá para o mundo, desbrave o mundo e sacie a sede do mundo, porque aquele que pode saciar a sede do mundo você conhece, você se relaciona com ele. Que Deus nos ajude e que a graça de Deus esteja sobre nós. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar. Pai, nós nos prostramos e nos rendemos diante da tua palavra. Senhor amado, a tua palavra que descortina como nós somos falhos e pequenos. O quanto nós às vezes temos sido negligentes com as verdades do teu evangelho. Ah, Senhor, quantas pessoas sedentas que têm praticado as suas religiões e buscado saciar a sede da alma, mas sempre será uma porta aberta e um altar a um Deus desconhecido que eles não conseguem dar conta. Nós sabemos quem é esse Deus, nós conhecemos a esse Deus, nós nos relacionamos com esse Deus. Pai, nos ajude. Nos ajude a sair da nossa zona de conforto, nos ajude a nos engajarmos culturalmente. E ao encontro dessas pessoas, desses Nicodemos, dessas mulheres samaritanas, dessas pessoas que estão sedentas pelo teu evangelho. Senhor, nos confronte, nos leva para a realidade do teu evangelho e nos conduza para que a gente possa verdadeiramente estar mergulhando nesses ambientes onde as pessoas precisam ouvir a tua voz. Aqui estamos nós, Senhor, diante de ti. Usa as nossas vidas para o louvor e para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.